Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e nesse vídeo vamos trazer 10 dinâmicas afetivas inconscientes que podem estar impedindo você de acessar o fluxo abundante da vida e da prosperidade. São emaranhados sistêmicos, pontos de aglutinação, dores mal curadas, feridas não cicatrizadas que podem te impedir de avançar, de seguir adiante, de crescer em todo o seu potencial. Vamos trazer algumas dinâmicas de afetos que nos afetam e que fazem com que, às vezes, memórias que poderiam ser afetivas se tornem memórias afetadas. E é nesses desafetos que acontecem desequilíbrios e desajustes emocionais que vão marcar a gente, não só na infância, mas que isso acaba se mostrando ainda hoje, tá? Muito claramente. Bom, quando por algum motivo o homem se coloca no lugar do marido da mãe, seja por qual história for, mas o homem se coloca como o marido da mãe, e aí ele não encontra uma parceira. Então, por que muitos homens não encontram um grande amor? Porque ainda está apegado no primeiro grande amor da vida, que é a mãe. Porque o homem está aqui, o lugar da parceira, ele colocou a mãe. Então não tem, ele até pode se relacionar com uma outra pessoa, mas é passageiro, porque esse lugar ele já fixou a mãe. Ou então quando uma mulher reclama que os homens vêm, mas logo vão embora, não querem nada sério. Possivelmente é porque ela está buscando o pai, ela busca o olhar do pai e não um parceiro. E aí o parceiro vem, uma pessoa vem e ela quer um pai, não quer um parceiro. É essa falta do olhar do pai na infância que pode, em alguns casos, provocar essa idas e vindas de homens, né, na vida de uma mulher que nunca se fixa em nenhum relacionamento, tá? Ou então, por algum motivo, eu me coloco numa postura de me responsabilizar por tudo, de querer fazer tudo, né, pelos meus irmãos, pelos meus pais. Talvez eu esteja ocupando o lugar do pai, talvez eu esteja ocupando o lugar da mãe, ou eu esteja ocupando o lugar do irmão mais velho, caso eu seja o segundo, o terceiro, o caçula, e aí eu quero fazer tudo por todo mundo. Só que aí isso pode gerar um conflito com os irmãos. E aí você faz tudo por todo mundo e não entende porque seus irmãos ficam de mal com você. Porque você está se colocando num lugar acima, né? Maior, como se você fosse maior do que eles. E aí causa desajustes. Ou então, quando os filhos já adultos se colocam no lugar dos pais. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Não importa o grau de escolaridade, mas às vezes os filhos querem mandar nos pais. Seja porque é mais estudado, é mais esclarecido, eu sei o que é melhor para os meus pais, e aí você se coloca num lugar maior do que os seus pais. E isso é muito arrogante. Tudo bem ajudar, tudo bem cuidar, mas com muita humildade do seu lugar de filho, sem querer salvar os pais e sem querer também compensar, pagar, devolver de volta, né, devolver a eles todo o dinheiro que eles gastaram com você, tá? Então, isso é um desajuste também. Ou então quando os pais, né, dessa nova geração que está acontecendo, que a gente está vendo muitas notícias, alguns pais dão demais para os filhos. E os filhos já são adultos, mas os pais continuam lá, né? Dando. E esses filhos vão recebendo. Vai ficando pesado para quem? Para quem recebe. Eles recebem tanto, vai ficando pesado demais e eles vão se sentindo soterrados. E aí eles não, né, soterrados, eles não têm força para sair de casa, para sair para o mundo, para fazer por si mesmo. Ou então eles começam a ficar com raiva, porque eles não se sentem capazes de retribuir ao tanto que os pais estão dando. Ou então, quando eu, mulher, me coloco no lugar de homem da relação.
Isso é bem comum, né? Hoje em dia também. O empoderamento feminino virou, na verdade, é a masculinização do feminino, tá? Então, isso é sim uma crítica. Bom, por quê? Porque o homem não faz nada, meu parceiro, meu namorado, meu marido, ele não faz nada, eu tenho que fazer tudo. Eu sou uma super mulher, eu dou conta de tudo e mais um pouco, eu sou independente, eu não dependo de homem nenhum, e eu estou sozinha por opção. Aí você fica sozinha por falta de opção, porque um homem quer uma parceira e não um outro homem. E você confundiu independência com autossuficiência. Em termos de dinheiro, quando eu sou tão fiel ao meu sistema familiar que eu não me permito ser rica, e aí, se eu tenho um pouco de dinheiro, né, a mais do que os meus antepassados ou os meus pais, talvez eu me sinta culpada por ter mais do que os meus pais tiveram. E aí eu sempre dou um jeito de perder tudo ou de gastar tudo, para continuar pertencendo ao sistema. Ou então, quando de repente eu faço, tudo que eu faço dá errado, nada dá certo e eu me torno um fracasso, porque essa é a maneira mais contundente de jogar na cara dos meus pais que eles falharam comigo. É quase como uma vingança. Ou então, quando eu me sinto paralisada e não consigo fazer nada, eu fico desmotivada, mortificada. Talvez, nesse caso, eu esteja conectada com uma dor profunda de muitas pessoas da minha família que não puderam ficar, de muitas mortes difíceis e por isso eu fico lá parada, mortificada, reverenciando esses mortos, mas querendo morrer junto com eles. Talvez seja mortes de pessoas que eu nem conheça, mas a minha alma sabe. E por fim, quando às vezes eu me sinto perdida, desencaixada, parece que sempre falta alguma coisa, eu não faço parte daquela família, eu não faço parte daquela escola, eu não faço parte dessa empresa, eu nunca faço parte de nada. Sempre existe um desconforto, isso é constante. Talvez a sua alma esteja olhando para o país de origem dos seus antepassados, esperando a aprovação, a bênção daqueles que ficaram na terra natal. É quase como uma saudade de algo que eu não vivi. Enfim, existem muitas dinâmicas atuando na nossa vida e essa é só algumas delas, tá? Tem muitas outras. E a nossa vida é feita disso, de momentos, de encontros, de conexões, desconexões que nos afetam. E aí é aquilo, o que poderia ser uma memória afetiva se torna uma memória afetada. E como a gente pode curar isso? Olhando para isso, encarando o problema, tá? Porque é a partir desse olhar para o problema que a gente vai conseguir ir para a solução. E abrir um espaço para um novo futuro requer você deixar para trás um velho futuro que é marcado sim por crenças limitantes, mas que agora a gente pode olhar de um jeito diferente, a partir talvez das constelações familiares e começar a se posicionar de uma forma diferente no mundo. É importante quando a gente firma o nosso lugar no mundo, porque a gente só ganha força quando a gente está no nosso lugar. Não quando a gente está no lugar da mãe, ou quando a gente está no lugar do pai, ou quando a gente está no lugar do filho ou do Espírito Santo. Aí a gente não tem força. A gente só tem força de crescer e de prosperar quando a gente está no nosso devido lugar.